A conversa foi longa, em voz baixa, inaudível para quem estivesse do lado de fora. Ninguém sabe o que foi dito. Apenas que, ao final, Liduíno abriu a porta para sair. O coronel, sentado em sua poltrona de couro, com um copo de cachaça na mão, não se virou. Apenas disse, a voz fria como uma pedra de rio: "Vá, e faça como eu pedi." No dia seguinte, a vida em Cabrobó seguiu seu curso sob o sol forte. Mas enquanto os homens trabalhavam e as mulheres cuidavam de suas casas, Liduíno, montado em seu cavalo, foi para a divisa das terras do coronel com as de Pedro. O sol da tarde já começava a perder a força quando ele chegou. Não havia ninguém por perto, só várias cabeças de gado do coronel que costumavam pastar por ali. O mugido de vacas, o som do vento e o zumbido dos insetos eram os únicos barulhos que haviam por ali. Com a calma de um artesão, ele desceu do cavalo, tirou um alicate de seu alforge e se aproximou da cerca. O som do metal cortando o arame enferrujado foi seco, agudo. Ele abriu uma passagem mal feita propositalmente. Era larga e discreta. Com um pedaço de pau, guiou algumas cabeças de gado do coronel através da abertura, para dentro da plantação de milho de Pedro. Os animais, confusos, começaram a pastar. A isca estava lançada. Ele retornou à casa grande. Encontrou o coronel na varanda. Ele estava com o olhar perdido no horizonte. Liduíno parou a uma distância respeitosa. O coronel não se virou. Permaneceu como estava. "A isca foi montada, coronel", disse Liduíno, esboçando uma alegria maldosa no seu tom de voz. "Muito bom. Agora vamos ao próximo passo", disse o coronel. A primeira etapa estava concluída. Ao entardecer, quando o céu se tingia de laranja e roxo, Liduíno caminhou até o pequeno aglomerado de casebres onde viviam os peões. Encontrou Zé Bodó e Durval sentados na soleira, dividindo uma garrafa de cachaça barata. "O coronel mandou vocês resolverem um problema. A cerca na divisa com as terras do vizinho arrebentou. O gado entrou no milho dele. É para ir lá chamar o homem, o tal de Pedro, para ajudar a tocar os bichos de volta. E depois vocês consertam a cerca." Zé Bodó cuspiu no chão. "Mas já é quase noite, Liduíno." "Por isso mesmo, é para ser rápido", continuou Liduíno. "Coronel disse que, como a terra é do tal de Pedro e a casa dele é a mais próxima, é para vocês irem lá primeiro, chamar o homem para ajudar. Com 3, o serviço acaba antes da noite fechar. E você, não vem com a gente? Com 4, o serviço acaba mais rápido." Liduíno o encarou, o rosto uma máscara impenetrável. "Não posso. O coronel me deu outro trabalho." Liduíno se afastou, uma sombra se dissolvendo na penumbra, deixando para trás 2 peões, 2 ferramentas descartáveis na mão de seu mestre. Eles seguiram, sem saber que tudo aquilo era uma farsa montada, e eles eram parte fundamental. Resmungando sobre o trabalho, Zé Bodó e Durval, montados em seus cavalos, seguiram a trilha em direção ao sítio de Pedro. A paz do fim de tarde envolvia a pequena propriedade. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado ao cheiro de terra e milho. A cena era de uma tranquilidade quase sagrada, prestes a ser profanada. A batida na porta de madeira foi rústica, pesada. Pedro abriu, o rosto cansado do dia de trabalho, e se surpreendeu ao ver os 2 peões do coronel. "Desculpa incomodar a essa hora, Pedro", disse Zé Bodó, o rosto já vermelho pela cachaça. "Mas parece que a tua cerca lá na divisa arrebentou e o gado do coronel entrou no teu milharal. O Liduíno viu e mandou a gente vir resolver antes que a noite feche de vez", emendou Durval, olhando para o céu que escurecia. "Pediu para ver se tu não dava uma mão para a gente tocar os bichos de volta. Disse que com 3, o serviço acaba mais rápido." Pedro olhou para o céu. O sol já era uma brasa vermelha se afogando no horizonte. Ele suspirou, uma mistura de cansaço e irritação. "Está bem, esperem aí." Ele se virou para dentro de casa,
onde Lúcia o observava da cozinha, o rosto emoldurado pela luz quente do lampião. Um nó de apreensão se formou no estômago dela. Um instinto antigo, um medo sem nome. Eu volto logo. É só tocar o gado e dar um jeito na cerca. Vá com Deus, disse Lúcia, sentindo uma aflição que ela não compreendia. Ele sorriu para ela. Um último sorriso. E pegou seu facão e um lampião por precaução. Juntou-se aos 2 homens e partiu, seguindo-os em direção à noite que já começava a engolir a paisagem. A luz do dia morreu completamente quando chegaram. A cena era exatamente como descrita. O gado pastava tranquilamente no meio do milharal destruído. Malditos bichos, disse Durval. Pedro acendeu o lampião, e a pequena chama amarela projetou suas sombras na parede de pés de milho, fazendo-as dançar como gigantes disformes. Vamos lá, vamos tocar eles de volta. Os 3 homens começaram o trabalho. Eles eram homens do campo, acostumados com a lida. Enquanto tocavam o gado de volta pela abertura, a escuridão se aprofundava. Pronto, agora é só dar um jeito nessa cerca, disse Pedro, começando a examinar os arames. Que estranho, disse Pedro. Os arames não foram arrebentados ou quebrados pela ferrugem. Parecem que foram cortados. Durval e Zé Bodó se aproximaram para ver. Foi então que o gado, já do outro lado, começou a se agitar. As vacas mugiam baixo, um som nervoso, olhando fixamente para a escuridão da mata que cercava a propriedade. Os cavalos se agitaram, relinchavam, como se estivessem vendo algo. Que foi, bicharada? Parece que viram assombração, brincou Zé Bodó, mas sua voz falhou no final. Um estalo. O som de um galho seco se partindo sob o peso de algo pesado, vindo da mata. Os 3 homens pararam, se virando para a mata. Zé Bodó pegou o lampião do chão e o ergueu tentando iluminar a mata. Um rosnado baixo, gutural, ecoou da escuridão. Um som que fez a espinha dos 3 homens gelar. Não era um rosnado de onça. Era algo diferente. Algo primordial e faminto. Foi quando 2 olhos brilhantes surgiu na escuridão. Que diabos é isso? Resmungou Durval. E foi então que algo assustador aconteceu. O que quer que fosse aquilo na mata começou a se levantar. Os olhos na escuridão. Chegou a uma altura de uns 2 metros do chão. Aquilo soltou um uivo assombroso. O pânico tomou conta. O gado estourou em uma corrida desgovernada. Os cavalos partiram em disparada, desaparecendo na noite. Os homens agora, completamente apavorados, recuavam para trás. "Corre!" gritou Pedro. Mas era tarde demais. Da escuridão, uma forma maciça e escura saltou. Era grande demais, rápida demais para ser um homem. A luz fraca do lampião, que havia caído no chão, iluminou por um segundo um par de olhos amarelos e brilhantes, cheios de uma fúria assassina. Zé Bodó foi o primeiro. A criatura o atingiu como um trem, o som de ossos se partindo ecoando na noite. Ele não teve tempo de gritar. Durval tentou correr, mas tropeçou e caiu. Ele se virou a tempo de ver a fera sobre ele, rasgando seu peito. Seu grito foi um gargarejo de sangue. Pedro, paralisado pelo horror por um segundo, finalmente reagiu. Ele ergueu seu facão, o instinto de luta e a imagem de Lúcia e Emanuel em sua mente, lhe dando uma coragem desesperada. A fera se virou para ele, o focinho coberto de sangue. Pedro viu, naquele instante, que não era um animal. A forma era grotesca, uma paródia de homem e lobo, mas havia uma inteligência maligna naqueles olhos amarelos. Ele golpeou com o facão, a lâmina atingindo o ombro da criatura. A fera urrou, um som de dor e raiva, e revidou com uma patada tão violenta que as garras decepou o braço de Pedro. A mão de Pedro caiu ao chão, ainda segurando o facão. Pedro gritou caindo de costas, o ar expulso de seus pulmões. Ele tentou se arrastar para trás, o sangue escorrendo pelo chão, o terror puro tomando conta de seu corpo.
A fera se aproximou lentamente, saboreando o momento. Pedro olhou para aqueles olhos amarelos e, em seu último segundo de vida, ele não viu um animal. Ele viu um assassino. Enquanto isso, no sítio, a noite se arrastava. A primeira hora passou e Lúcia disse a si mesma que o trabalho era mais difícil no escuro. A segunda hora passou, Lúcia, sentada na cadeira de balanço, parou de se mover. O coração um tambor descompassado. Ele deve ter encontrado um amigo, deve estar proseando e bebendo. A terceira hora chegou e a mentira que contava a si mesma se desfez. O café na garrafa esfriou. O lampião na sala começou a piscar, a chama lutando contra a falta de querosene. Ela começou a andar de um lado para o outro na pequena sala. Sua mente agora recebia uma enxurrada de pensamentos negativos. Ela foi até o quarto de Emanuel, olhou para o filho dormindo, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo que parecia pertencer a outro mundo. A ideia de sair para procurá-lo era uma loucura. Deixar o menino sozinho? E ir para onde? A escuridão lá fora não era apenas a ausência de luz. Parecia viva. A imagem do sorriso frio do coronel invadiu sua mente. Não pense nisso. Mas era tarde demais. O medo já havia fincado suas raízes em seu coração. E ela passou o resto da noite em vigília, uma prisioneira em sua própria casa, esperando por um amanhecer que traria não o alívio, mas a confirmação de seu pior pesadelo. A noite finalmente cedeu, não para a luz, mas para uma claridade cinzenta e sem vida. Lúcia não havia dormido. Passara as horas em vigília, o coração uma pedra de gelo no peito. Cada som do lado de fora, uma mistura de esperança e pavor. Ao amanhecer, ela se forçou a se mover. Por Emanuel. Ela preparou o café, o gesto automático, as mãos se movendo sem o comando de sua mente. O cheiro do pó de café, que sempre lhe trouxera conforto, hoje parecia o cheiro de terra de cemitério. Emanuel sentou-se à mesa, os olhos sonolentos, alheio à tempestade que se formava na alma de sua mãe. Mãe, cadê o pai? Lúcia, a voz, um fio. Ainda não voltou, meu filho. Ele deve ter dormido na casa de um amigo. Coma seu pão. A mentira tinha um gosto amargo. Foi então que ela ouviu. O som de um cavalo se aproximando, rápido demais para um passeio matinal. O coração dela deu um salto doloroso. Pedro. Ela correu para a porta, mas ao ver que não era seu marido, e sim Cícero, um dos peões do coronel, com o rosto pálido de quem viu um fantasma, seu instinto de mãe falou mais alto que a esperança. Um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Ela se virou para o filho, que a observava da mesa. Lúcia com a voz firme, uma ordem suave para proteger. Emanuel, vá para o seu quarto. Agora. O menino, sentindo a urgência na voz da mãe, obedeceu sem questionar. Assim que a porta do quarto se fechou, Lúcia se virou para o peão, o rosto uma máscara de pavor contido. O que foi, Cícero? Fale. É o Pedro? O rapaz desceu do cavalo, o chapéu nas mãos trêmulas. Ele olhava para os próprios pés, para o céu, para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. Encontraram eles, na divisa. O Zé Bodó, o Durval, e ele não conseguiu terminar. O nome ficou preso em sua garganta. Mas o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer palavra. Lúcia deu um passo à frente, a voz subitamente firme, em negação. Não. Ele está bem. O que aconteceu com eles? Foi uma briga? Ele está ajudando? Onde ele está? Cícero, finalmente erguendo os olhos, e as lágrimas que ele segurava escorreram. Dona Lúcia, me perdoe. Eles estão mortos. Todos os três. A palavra mortos não fez sentido. Era um som estranho, uma língua estrangeira. Lúcia balançou a cabeça.
um sorriso confuso e aterrorizado em seus lábios. Não, você está enganado. Ele só foi consertar a cerca. Ele me disse que voltava logo. E então, a realidade a atingiu. Não como uma onda, mas como um raio, partindo sua alma em duas. A força abandonou suas pernas. O ar abandonou seus pulmões. O som que saiu de sua garganta foi um grito primal, de dor pura e absoluta que rasgou o silêncio da manhã, assustando os pássaros nas árvores. A porta do quarto se abriu. Emanuel, atraído pelo som que nenhuma criança jamais deveria ouvir, correu em direção à mãe. Ele a encontrou de joelhos na soleira da porta, o corpo sacudindo em convulsões, o rosto enterrado nas mãos. Ele não entendeu o que estava acontecendo, apenas sentiu a dor dela. Ele se agarrou a ela, o rosto pequeno contra as costas da mãe, chorando junto, um eco de seu sofrimento. A imagem era a mais pura tradução da dor de uma mãe. Ela e o filho, abraçados no epicentro de uma tragédia, sozinhos no mundo. Lúcia, sentindo o toque do filho, pareceu despertar de seu transe de dor. Uma nova força, nascida do desespero, a tomou. Ela precisava ver, precisava saber. Ela se levantou, pegou Emanuel pela mão e olhou para Cícero com olhos que queimavam. Me leve até lá. Dona Lúcia, o menino? Não é bom ele, disse o Cícero hesitante. Ele fica no cavalo, com você. Mas me leve lá. Agora. A viagem até a divisa foi um borrão de poeira e lágrimas. Quando chegaram, uma pequena multidão já se formara. Homens de chapéu na mão, os rostos sombrios, sussurrando a palavra onça. O cheiro de sangue estava no ar. Lúcia pediu que Cícero ficasse para trás com Emanuel, de costas para a cena. E então, ela caminhou em direção à pequena multidão. Ela viu os vultos no chão, cobertos por mantas. Viu o sangue que manchava a terra. E quando os homens tentaram impedi-la, ela não lutou. Apenas olhou para eles. E a profundidade da dor em seu olhar foi suficiente para que eles recuassem. Ela se ajoelhou ao lado do corpo, que sabia ser o de Pedro. Sua mão, tremendo, estendeu-se e puxou a ponta da manta, apenas o suficiente para ver o rosto dele. Ou o que restava dele. O grito que ela havia dado em casa foi um trovão. O que saiu dela agora foi um som mudo, um soluço seco, o som de uma alma se partindo. Ela caiu sobre o corpo dele, o rosto contra o peito que não mais respirava, e ali ficou, uma estátua de dor, surda para os sussurros ao redor, cega para o mundo. Foi neste exato momento, com Lúcia prostrada sobre o corpo de seu marido, que o som de um motor mais potente se sobrepôs ao murmúrio chocado da multidão. A caminhonete do coronel Humberto parou e ele desceu com a urgência de um líder preocupado. Seus olhos varreram a cena. Os corpos cobertos, os homens assustados, a mulher de joelhos na poeira. Ele se aproximou de um grupo de peões. O rosto, uma máscara de incredulidade. Meu Deus, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Perguntou Humberto, claramente preocupado. Joaquim, um de seus peões, falou, a voz trêmula. Foi onça, coronel. Só pode ter sido. Uma onça grande. Gonçalves, um peão mais velho, de pele curtida pelo sol, cuspiu no chão, balançando a cabeça. Que onça, que nada. Eu já vi ataque de onça. Onça mata para comer. Isso aqui foi por maldade. Onça não faz um estrago desses. Isso é coisa do tinhoso. O coronel ouviu, o senho franzido em uma expressão de profunda preocupação. Ele caminhou primeiro até os parentes de Zé Bodó e Durval, que choravam amparados por outros. Ele ofereceu suas condolências, cumpriu seu papel de patrono, de pilar da comunidade. Cada palavra uma peça em seu teatro macabro. Só então, depois de ter solidificado sua imagem de benfeitor enlutado, ele se virou e caminhou lentamente em direção a Lúcia. A multidão abriu caminho, em silêncio. Ele parou ao lado dela, tirando o chapéu,
em um gesto de profundo respeito. Por um longo momento, ele apenas ficou ali, observando a mulher quebrada sobre o corpo de seu marido. Coronel Humberto, a voz, um veludo de falsa compaixão, baixa o suficiente para que apenas ela e os mais próximos ouvissem. Lúcia, eu sinto muito. Eu nem sei o que dizer. Pedro era um homem bom, teimoso, mas bom. Se eu soubesse que havia uma fera dessas por aqui, eu teria dado cabo dela antes que algo tão terrível assim acontecesse. Lúcia não respondeu. Não se moveu. Ela era surda para o consolo do homem que era a causa de sua dor. O coronel ficou ali por mais um tempo, o perfeito retrato do líder que compartilhava o sofrimento de seu povo. Mas por dentro, seu coração de predador cantava uma canção de vitória. O obstáculo havia sido removido. Agora, faltava apenas conquistar o prêmio. Se você curtiu esse episódio, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que você achou. E, principalmente, compartilha com aquela pessoa que ama histórias sombrias.